A paz do Senhor, queridos, muito bom dia, na paz do Senhor. Boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui. Não sei qual seja o horário, no entanto, para você é muito bem-vindo estar aqui. Eu estou muito alegre porque nós chegamos ao segundo dia da leitura bíblica. Peço perdão pela minha voz, eu estou um pouco rouco devido a um resfriado, mas vamos lá dar sequência ao nosso projeto da leitura bíblica em 100 dias. E hoje, um dia muito especial, 14 de setembro, dia do meu aniversário, segundo dia da leitura bíblica, e vamos ler a Bíblia, ser ministrado pela palavra do Senhor nesse dia tão especial, a partir do dia 11, do dia 11 não, né? A partir do capítulo 11 do livro do Gênesis, onde nós estaremos lendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas antes eu quero orar contigo. Querido Deus, graças te dou pela oportunidade de estar aqui junto com os teus filhos que estão em todos os rincões dessa terra. Que o Senhor possa alcançá-los com tua graça e bondade. Amém. Amigos, lembrando que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite a oportunidade para fazê-lo agora. Clica aí em curtir, inscrever e compartilhar. Ó, C-I-C. Curtir, inscrever e compartilhar. Ou CCI, curtir, compartilhar e inscrever-se. Ou ao contrário, ICC, inscreva-se, compartilhe e curta. Vamos juntos à leitura da palavra de Deus. Amém? A partir aqui do capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale da terra de Sinar, e haviam ali e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimamo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos nós um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, todos têm a mesma língua, e isto é o que começaram a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade de 2 anos depois do dilúvio, e viveu 100 depois que gerou Arfaxade 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E viveu Arfaxade depois que gerou a Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E viveu Salá depois que gerou a Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Eber depois que gerou a Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, gerou Reu, e depois Peleg e viveu Peleg depois que gerou a Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E viveu Reu depois que gerou a Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serug depois que gerou a Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E viveu Naor depois que gerou a Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, Naor, a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo.
na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor, mulher para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E viveram até Arã, e habitaram, e vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Gênesis, capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela, e sai da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus da terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: À tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul, e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, e te guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas, e jumentos, e servos e servas, e jumentos e camelos. E feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disse que ela era tua mulher? Porque disse: É minha irmã, de maneira que houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e tudo o que tinha. Gênesis, capítulo de número 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo o que tinha. E com ele Ló, e ia, e ia Abraão, muito rico em gado, em prata, ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinham capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita. E
de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou de, nas cidades de Campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha deste lugar onde está, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abrão armou suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manré. E, estando junto ao Hebrom, edificou ali um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar, Quedarlo Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, que desfizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, e Birza, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Adma, e Semeber, rei de Zeboim, e ao rei Belá. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se, e no 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Astarote, Carnaim, e aos Zuzins em An, e os Emins em Seve, Kiriataim, e aos Orreus e ao seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adma, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá. Esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, Etidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram dos reis de Sodoma, e os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento foram-se. Também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda foram. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu, e habitava junto aos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou seus criados, nascido em sua casa 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco.
E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também Ló, seu irmão, a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele, no vale de Savé, e, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões, que comigo foram, a Nera, Escol, Manré, estes que tomem a sua parte. Gênesis, capítulo de número 15. Depois destas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, se será teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha para os céus, perdão, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Então disse mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares. E disse: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma um bezerro de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhes todos estes, e partiu-os no meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto, grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abraão: Saibas de certo, disse Abraão: Saibas de certo que peregrino será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, o qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a tua medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo se passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Crezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão:
eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Então, entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo-o porque concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? Ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ele chamou o nome do Senhor com que ela falava. E ela chamou o nome do Senhor com que ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isto se chamou aquele poço Larói. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão. Abrão chamou o nome de seu filho que tivera Agar Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando gerou Agar. Quando Agar deu Ismael a Abrão. Gênesis capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Porém, o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente. A ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, e as suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser por a ti, por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti na terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente, depois de ti, das suas gerações. Este é o meu concerto, que guardarei entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. E o filho de 8 dias, pois será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido da casa, o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito será circuncidado o nascido da tua casa, e o comprado por dinheiro, e será meu concerto
na vossa carne por concerto perpétuo, e o macho com o prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidado, aquela alma será extirpada dos povos. Quebrantou o meu concerto. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o teu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações. Reis e reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: tomara que vivas a Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o teu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que tenho abençoado, e falo-ei frutificar, falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. E o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Então tomou Abraão seu filho Ismael, e todos os nascidos da sua casa, e todos comprados por seu dinheiro, todo macho entre homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidado Abraão, Ismael, seu filho, e todos os homens de sua casa, nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Gênesis, capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, levantou os olhos e olhou, eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu à porta da tenda, e se encontrou, inclinou-se à terra, e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes o teu servo, traga-se agora um pouco de água, e lavai os pés, vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, trazei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, pois passarei diante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram assim: faze como tens dito. E Abraão apressou-se a ir ter com Sara até a tenda, e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la, e tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante dele. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: eia, aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti a este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. E já a Sara havia cessado o costume das mulheres. E assim riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu marido já velho? E disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda havendo envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por
este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isto, porque temeste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles e acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma nação grande e poderosa nação, e nele será bendita todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que há de ordenar aos seus filhos a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor e para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão e o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. Então vieram aqueles varões, o rosto ali então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos naquela cidade, destruí-los-ás também. Não poupará o lugar, por causa de 50 justos que estão dentro dela. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não farás justiça, o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abrão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltaram 50 justos, cinco, de 50 justos, 5, destruirás por aqueles 40 e aqueles destruirá por aqueles 5 toda a terra. E disse: Não destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhes, e disse: Se porventura achar ali 40, e disse: Não farei por amor dos 40. E disse mais: Ora, se não se ir o Senhor, se eu ainda falar, se porventura achar ali 30, e disse: Não farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais desta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: Não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Gênesis capítulo 19. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto em terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa vós, de vosso servo, e passa nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa e fez-lhes banquete e cozeu bolos sem levedura e comeram, e antes de se deitarem, cercaram a casa os varões varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceu o varão.
fora vô-las trarei, e fareis dela como bom for os vossos olhos, somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disse: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz de tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor. O Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros e aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereça, e não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões se pegaram eh, pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, e sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, diz: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa-te para o monte, e para que não pereças. E Ló disse-lhes: assim não, Senhor. Eis que agora teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste com a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo de que apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena, ora, para ali me escaparei, não é pequena, porque minha alma, para que minha alma viva. E disse-lhe: eis que tenho te aceitado também neste negócio, para que não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado. Por isso o Senhor chamou, por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desceu desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquela cidade, toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e os que desciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como fumaça numa fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, e derribando aquelas cidades em que Ló habitava, e subiu Ló a Zoar, e habitou no monte, e as suas filhas com ele, porque temiam habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós segundo os costumes de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que
em vida conservamos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu que no outro dia a primogênita disse à menor: Vês aqui que eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demo-lhes vinho, demo-lhes beber vinho também esta noite, e então entra tu e deita-te com ele, para que em vida conservemos a semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também aquela noite, e levantou-se a menor, deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai, e teve a primogênita um filho, e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou seu nome Ben-Amim. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Gênesis capítulo 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite, e disse: Eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ele também disse: é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas, porém, e não lhes resti se não restituires, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada e chamou todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse: Que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e ao meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para que fazes tal coisa? E disse a Abraão: Porque eu dizia comigo, certamente não há temor a Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe. Veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: Seja esta graça de que farás em todo lugar onde viermos. Dize de mim: É meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas, vacas, servos, deu a Abraão, restituiu-lhe Sara, sua mulher, e disse a Abimeleque: Eis aqui a minha terra está diante da tua face, habita onde bom for aos seus olhos. E a Sara disse: Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, e eis que elas sejam por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, até com todos os outros, e está advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente a todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho, e da sua velhice, e ao seu tempo determinado, que Deus lhe tinha dito, e chamou a Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nascera Isaque, seu filho. E disse Sara:
Deus me tem feito risos, e todos aqueles que ouvir se rirá comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, e pondo sobre o seu ombro, também deu o menino e despediu-a, e foi-se. E ela foi-se, e andando errante no deserto de Berseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz da oração. Deus ouviu a voz da oração. Repito, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe a sua mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de Agar, e foi-lhe e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, e cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, e farás a mim o que e à terra onde peregrinaste. E disse a Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, respondeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque havia tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso. E também tu não fizeste saber, nem eu o ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiros do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseram à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar de Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque a Eficol, príncipe de seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno, e peregrinou a Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Gênesis capítulo 22. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma pedra das montanhas que eu te darei.
Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha com o holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera edificar. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu a Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, teu único. Então levantou Abraão os teus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto no lugar de seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste seu filho, o teu único, de que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tomou os seus moços, levantou-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, e Quezede, e Azo, e Pildas, e Giblafé, e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Rilmá, lhe deu também Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Gênesis capítulo 23. E foi a sua vida E foi a vida de Sara 127 anos, e estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão a lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão diante seus do seu morro, e falou aos filhos de Ez, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E respondeu os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós, enterra o teu morto na mais escolhida das vossas sepulturas. Nenhum de nós te venderá a sua sepultura para enterrares o teu moço. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é que é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouve-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar,
que ele me dê a cova de Macpela, em que tem no fim do seu campo, que ma dê pelo devido preço em posse do sepulcro no meio de vós. Ora, Efron estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que estavam pela porta, que entravam pela porta da cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que ele está diante dos olhos dos filhos do meu povo. Tá dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te o preço do campo e darei, toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efron a Abraão, dizendo: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, correntes entre mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente a Mamré, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. E se confirmaram Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, e todos os que entravam pela terra, pela porta da cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova de Macpela, em frente a Mamré, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue conduzindo-nos sob a sua direção. Pai, obrigado pela oportunidade de juntos estarmos aqui orando, lendo a tua palavra neste segundo dia. Que o Senhor possa fortalecer a vida dos teus filhos para que ambos permaneçam firmes e fortes sob a luz que é a tua palavra, sob a lâmpada que nos conduz neste caminho. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos teus filhos. Amém.